Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara está de volta depois de um período aqui de descanso e com muitas novidades para vocês ouvintes. Bom dia, Vilmara. Bom dia aos nossos ouvintes. E vamos trazendo, né? Já é uma sequência aí de informações sobre operações que foram realizadas há alguns anos. Falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, tem muita coisa para a gente contar aqui para os nossos ouvintes. Exatamente, Fernanda. De agora a gente começa falando dos empresários condenados, pagamento de prisão, 80 milhões de reais vão ter que ser devolvidos? Exatamente, Fernanda. Essa é uma operação lá de 2022, que na época foi realizada pela Polícia Civil, em parceria aí com o GAECO e o GAESP, ambos grupos do Ministério Público, do combate ao crime organizado e outro da sonegação fiscal. Então, é uma operação aí de 2022, mas era uma investigação que a polícia já vinha conduzindo por volta lá do final de 2020, início de 2021, e que culminou com essa operação chamada Stuttgart em 2022. E eles foram denunciados na época, os empresários, e agora saiu a decisão, a sentença, né, da segunda criminal aqui. Vamos relembrar o caso para os nossos ouvintes? Que tipo de envolvimento eles tinham? Era um esquema que foi denunciado que envolvia empresas localizadas em Minas Gerais, Goiás e no Espírito Santo. Era um esquema de movimentação, comercialização de bebidas entre as empresas desses estados. Segundo a denúncia do Ministério Público, algumas empresas eram reais, como é o caso da empresa de Minas Gerais, mas tinham empresas, como o caso das que estavam em Goiás, que eram empresas fictícias, de fachada. Algumas também aqui no Espírito Santo, também, que eram utilizadas, aí, segundo o Ministério Público, para fazer a lavagem do dinheiro. Então era uma operação que eles faziam entre essas três empresas aí na comercialização para... o propósito final era a sonegação do imposto. Né? E aí, com o valor arrecadado, eles acabavam investindo e comprando carros de alto valor, né? Imóveis aqui, e isso foi investigado, várias pessoas foram denunciadas, 5 pessoas, e agora saiu a decisão judicial em relação a esses empresários que foram denunciados por conta desse levantamento que foi feito pela polícia. Depois o Ministério Público constatou com as provas, analisou todas as operações, né, entre essa movimentação financeira entre essas empresas. Na verdade, o que acontecia também? Quando se tem esse tipo de sonegação entre as empresas, né, para sonegar o imposto, há fraudes fiscais, né, documentos são simulados, né, com empresas que não existem, né, e aí o dinheiro vai transitando e a venda transitando entre essas empresas. No último, o final é evitar que se chegue ao imposto, né, e você não pague. E a informação, inclusive... Que é o que eles têm que devolver aos cofres públicos. Sim, o valor sonegado. E um dos condenados, inclusive, segundo o Ministério Público, chegava a receber uma propina, né, um percentual aí de corretagem para fazer todas essas negociações. Na verdade, das pessoas que foram condenadas, há um casal, né, o principal, e a esposa dele também foi envolvida e foi condenada. Algumas empresas, inclusive, estavam no nome dela, segundo a investigação que foi feita. A sentença diz que foram 4 empresários que foram condenados. Se você somar as penas de prisão de todos eles, dá em torno de 29 anos. E eles foram condenados também a devolver cerca de 80 milhões aí. Se você considerar o valor que eles vão ter que devolver em espécie, que é uma espécie de indenização, né, que foi aplicada uma espécie de reparação pelo que foi, pelos valores ilícitos arrecadados por meio da sonegação, esse valor dá em torno de 77 milhões, né? O casal vai ter que devolver 65 milhões, 909 mil reais, e uma outra pessoa, um outro empresário, vai ter que devolver em torno de 11 milhões e mais uns quebrados aí. Então dá em torno aí de 77 milhões. Só que foi decidido também na decisão judicial que eles vão ter que devolver, foi decretado o perdimento, que eles falam. Eles perderam 2 imóveis, um na Ilha do Boi
e outro em Domingos Martins, né? Além desses imóveis, eles perdem 6 veículos. Só para você ter uma ideia, 2 desses veículos, os valores deles somados chegam a R$900 mil. Então, assim, a gente fez um cálculo aproximado de 80 milhões, mas pode até ultrapassar um pouco mais se você considerar o valor aí dos imóveis, né? Ilha do Boi, o imóvel Domingos Martins, são áreas mais valorizadas, né? Então, todos eles, cada um deles recebeu uma condenação, e a 5ª pessoa, ela foi absolvida de todas as acusações, segundo essa sentença. E esses valores agora, que é uma pergunta que já me fizeram, né? Não está claro na sentença para onde vai ser destinado esse valor, né? Considerando aí que nós temos 3 estados envolvidos aí no processo de sonegação. Mas isso aí é logo depois, quando for transitado em julgado, que isso foi uma decisão de primeira instância, né? Acho que cada estado apura, né? O seu imposto devido, não? Não, a investigação é daqui, aí eles vão apurar tudo isso. Mas assim, como é uma decisão que eles chamam de primeiro piso, do juiz, né, em primeiro grau, alguns advogados, um dos advogados, inclusive, já adiantou que vai recorrer contra essa decisão. Quando isso transitar em julgado, o juiz pode dar uma outra decisão especificando exatamente. Por exemplo, no caso dos carros, já foi informado que é perda para a União. Também foi decretado nessa decisão que, por exemplo, quando foi feita a operação, houve valores bloqueados das pessoas, valores das contas, né, nas contas privadas de cada um dos empresários e também nas suas empresas, né? Também foi decidido que todos esses valores bloqueados vão para a União, não só das pessoas, como também das empresas, né, que foram... Foi um esquema bem longo, assim, que já envolveram várias empresas, né, que eles tinham várias empresas aqui no Espírito Santo e em Goiás, e essa pessoa lá, esse empresário de Minas Gerais, só para citar o nome dos empresários que a gente já descreveu na coluna, é o Hugo Soares de Souza, a esposa dele, Fernanda Cruz da Silva, também o senhor Rodrigo Bonatti de Moraes e o seu Vanderlei da Silva Contini, que é o empresário de Minas Gerais. O senhor Guilherme Bonilha Contini foi absolvido de todas as acusações segundo a sentença, né? E aí, no caso, Fernanda, do Hugo e da Fernanda, eles vão ter que pagar a indenização de 65 milhões, vai ter a perda do imóvel na Ilha do Boi, o de Domingos Martins, e a perda de 6 veículos, 2 deles no valor de 900 mil. Já o empresário Vanderlei da Silva Contini vai ter que pagar uma indenização aí de 11 milhões 415 mil, é o que foi estabelecido aqui nessa sentença, Fernanda. Mas, assim... Eles ficam presos, Vilmara? Ainda não foi transitado em julgado, né? O regime de prisão estabelecido pelo juiz, para o Hugo, é regime fechado. Para os outros 3, a Fernanda, o Rodrigo e o Vanderlei, foi o regime semiaberto. Entendi. Né? Mas como eles ainda estão recorrendo, eles ainda vão... Não foi determinada ainda a prisão enquanto eles estão recorrendo. O advogado Homero Mafra, ele faz a defesa aí de 3 dos acusados, o Hugo, a Fernanda e o Rodrigo, e ele não quis se manifestar. Já o escritório Burke Advogados é que faz a defesa aí do Vanderlei, que é um empresário de Minas Gerais, né? E ele adiantou que o cliente dele foi envolvido nesse processo, que ele é totalmente inocente e que havia provas, um volume expressivo de provas no processo, dizendo que ele não tinha envolvimento, né, nessas negociações, que elas eram lícitas e que, apesar de respeitar a decisão judicial, eles já vão recorrer, já fizeram um recurso aqui em primeira instância, né, que já é o primeiro passo, mas que eles vão recorrer inclusive a cortes superiores para provar que o cliente dele é inocente. E a gente agora vai aguardar, né, Fernanda, qual vai ser o desfecho dessas operações. Já é a segunda essa semana que a gente está falando sobre operações lá de 2022, né? Eu ia te perguntar exatamente da outra que envolve um ex-secretário da Fazenda. Exatamente, que é aquela da máfia do vinho, a Operação Decanter, também de 2022, né, que envolveram 19 pessoas foram denunciadas, né, com o ex-secretário da Fazenda, Rogério Pegoretti, além de um delegado, contadores e vários empresários, né, também envolvendo um suposto esquema aí de fraude, né, na comercialização de bebidas, novamente, né, o mesmo processo, aquela criação com várias empresas, né,
nessa tentativa, que a base disso tudo é a sonegação fiscal. Nesse caso da Decanter, segundo a Secretaria da Fazenda, chega a estimativa de 320 milhões de sonegação, né? Inclusive, esses 320 milhões já foram foram 21 autos de infração aplicados pela Secretaria da Fazenda, além também de um termo de responsabilidade aplicados também para todas essas empresas, né, e os empresários, que está ainda sendo em tramitação na Secretaria da Fazenda, que é um processo normal. A operação foi em 2022, mas existe o processo aplicado ao auto de infração, todos têm direito a recorrer, né, contra essas decisões. Quando concluir esse processo, aí há uma etapa aí de inscrição em dívida ativa e que pode ser, inclusive, alvo de uma outra denúncia do Ministério Público específica sobre a sonegação, porque neste caso agora, nessa primeira etapa, que inclusive o caso da Decanter, foi o juiz aceitando a denúncia contra essa, réu, né? E tornou réus, foram réus, tornaram réus 19 pessoas, né? Nesse caso ele aceitou os argumentos aí inicialmente apresentados aí pelo Ministério Público, dizendo que havia indícios, né, de crime, provas suficientes de indícios de crime, por isso o processo segue, né? A ação penal segue. No caso deles, foram todos, a gente procurou todos eles, nem todos, né, se manifestaram sobre esse assunto, mas é mais um desses casos que a gente está vendo se desenrolar desde 2022, né? Esse processo aí caminhou mais lento do que da Stuttgart, que é esse que já saiu a decisão, embora sejam relativamente na mesma época, mas esse ainda agora está caminhando mais rapidamente. É isso. Bom, eu vou fechar com um fato curioso que você noticiou também nos últimos dias, a história de do hotel em péssimas condições, que levou ao adiamento, né? Fernanda, isso que é história, um fato né? surpreendente, né? A gente já tinha noticiado, eu acredito, eu não estava aqui, mas eu tenho certeza que você deve ter noticiado, que haveria esse julgamento no caso de ali do Hotel da Ilha, né? Nós estamos falando da Ilha do Príncipe ali, o dono do hotel é um empresário espanhol, que houve uma tentativa de homicídio contra ele, e esse julgamento estava sendo aguardado há 3 anos, né, considerando que os réus são 4 pessoas e 3 delas estão presas, né, 4 presas, né, uma é uma mulher, inclusive ela está grávida. E aí estava sendo aguardado, marcaram o julgamento. Na segunda-feira o julgamento foi iniciado, foram 12 horas de julgamento em que foram ouvidos todas as testemunhas, foi feito o interrogatório das pessoas acusadas e normalmente, como se demora muito tempo, o juiz suspende, né, o júri para iniciar no dia seguinte, né? E aí os jurados, em geral, os 7 jurados são levados para um hotel acompanhados de 2 oficiais de justiça, onde eles passam a noite isolados de todas as pessoas, com segurança, para retomarem as atividades no dia seguinte, que seria na terça-feira, né? E aí seria a etapa já tinha terminado os interrogatórios, seria o debate entre o Ministério Público, os advogados, né, apresentarem as alegações finais aí, os argumentos finais aí para os jurados, né, para que eles pudessem aí decidir, né, sobre o destino, né, dos réus. E aí, quando os jurados chegaram para o descanso, eles chegaram para a audiência na terça-feira de manhã, e aí eles pediram uma reunião com o magistrado, né, que é o presidente do tribunal do júri, e informaram que eles não tinham condições de prosseguir com a audiência, com o júri, porque eles estavam extremamente cansados. E aí, na ata do julgamento, inclusive, é descrito que eles estavam visivelmente cansados. O juiz ouviu os jurados e eles relataram que eles foram conduzidos para um motel fora de Vitória, um motel insalubre, com qualidade, né? Não tinha conforto, sujo, o ambiente era inseguro e a preocupação deles principalmente era a falta de segurança, né? Um ambiente totalmente inadequado, a comida que foi fornecida para eles era totalmente inadequada, e aí após 12 horas de um dia, eles com medo do que poderia acontecer no ambiente, às margens da rodovia Norte-Sul, um local barulhento, pelas fotos que nos enviaram, você chega
chega, o hotel fica meio que... Você tem que descer uma escada, assim, pro subsolo. As portas do hotel eram todas de alumínio. Então, eles nem dormiram. Ficaram preocupados com a situação deles, não dormiram. E aí, quando chegaram lá para o julgamento, informaram o juiz que eles estavam insones e que eles não tinham condições. E aí, diante dessa situação, teve que cancelar o julgamento, porque o juiz nos explicou que a lei diz que quando o jurado declara que ele está com sono, que ele sofreu algum tipo de pressão psicológica, né? São algumas das características que, se ele declara, está impedindo o júri, porque ele precisa estar num ambiente de tranquilidade, né? Para poder, em boas condições para decidir, porque ele está decidindo sobre a vida dos outros, entendeu? Então, diante dessa situação, não houve outra alternativa, e aí todos se manifestaram. O promotor no dia se manifestou, falando que era uma situação de desrespeito com os jurados de Vitória, os advogados de defesa também, até porque isso são 4 pessoas que estão presas aguardando julgamento, e aí justamente no dia que tem o julgamento, e o que acontece agora, Fernando? O julgamento foi cancelado, vai ser remarcado, né? Daqui a algum tempo essas pessoas ainda permanecem presas, e todo o trabalho terá que ser reiniciado com outros jurados que não estes. Então, assim, é um problema extremamente grave, assim, né? O que aconteceu. E, assim, uma dúvida que foi constada em ata também: por que levar os jurados de Vitória para a Serra? No hotel na Serra, né? Por qual motivo? Se eles são jurados de Vitória, o júri aqui em Vitória, tudo acontece em Vitória. Vamos dizer que não tinha hotel disponível em Vitória para... Sabe, que é a capital do estado, para abrigar, e foram levados para esses locais. E realmente é uma situação complicada, né? De você levar pessoas que estão decidindo, em casos de um homicídio, você levar para um local que aparenta ser inseguro, né? Então, foi o que aconteceu, foi por isso que a gente relatou que era uma hospedagem ruim aí que levou, que foi feito o pedido, e com razão, né? Eles pediram. E até o Ministério Público já adiantou na ata que, se o problema persistir, eles não vão realizar nenhum júri que demore mais de um dia, entendeu? Enquanto o tribunal não resolver essa situação de colocar o que estava escrito na ata lá, o que se espera é um hotel não é um hotel chique, é um hotel com condições, com qualidade, assim, minimamente com conforto, limpo, e que ofereça segurança para essas pessoas que estão prestando um serviço público. Isso. Vilmara, obrigada, viu? Até uma próxima. Até uma próxima. Até quarta-feira, né? Até quarta-feira que vem. Ou, se surgir algo mais grave, Vilmara sempre passa por aqui. Estaremos aqui.